E no ar, estamos começando o nosso episódio 2 no mundo quântico. Luciana Marques, como é que anda o mundo quântico na sua vida? Menina, eu tava tão na expectativa do dia de hoje, porque nós entramos num ciclo agora de encerramento, né, de coisas, e eu já comecei encerrando um monte delas. Tá com mudança, né? A gente inicia janeiro de 2025, você já fazendo um monte de mudanças, isso? Um monte. Ai, que legal. Eu tô com a sensação de que o meu 2025 é um ano que eu tô começando pondo pingos nos is. Duas. Eu acho que tem gente que vai conversar melhor com a gente sobre isso, né? Uma convidada que eu tava esperando ela desde o ano Tava passado. desejosa, eu estou né? muito feliz dela estar aqui hoje. É isso aí. E a gente escolheu quem, gente? Quem? Vai falar de astrologia com a gente. Quem está conosco hoje no Mundo Quântico é ela, Mônica Brandão. Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Eu estava doida para vir, infelizmente não deu, né, no primeiro convite, mas agora deu tudo certo, foi ótimo. Eu vou te contar uma coisa para você saber. Eu e Luciana conversando sobre convidar alguém de astrologia. Olha, eu conheço uma astróloga maravilhosa, Mônica Brandão. Aí estávamos onde mesmo? Multiplan Hall. Qual que foi o show que a gente se encontrou, Mônica? É verdade, dos mineiros, não? Dos mineiros. Lúcia, não sabe quem eu encontrei ontem? A Mônica, a astróloga. Então vamos trabalhar com a sincronicidade. Vai dar certo. Sim, eu fiquei feliz. Eu gosto muito sempre de poder conversar com você e sempre falar sobre astrologia, é sempre gostoso, né? Eu chamo de astrologar. Eu adoro astrologar. Entendeu? Nunca tinha ouvido falar. É o verbo que a gente criou para poder falar de astrologar. Hoje. Já está te agradando? Claro, óbvio. A gente já nos bastidores eu já estava trocando figurinha. Aqui a gente já estava falando de tudo, Nossa, gente. De tudo. Já podia estar gravando faz tempo. Mônica, começa contando um pouquinho pra gente, pra quem tá nos acompanhando também, quem chegou em você? Você chegou na astrologia ou a astrologia chegou em você? Então, na verdade é uma atração, uma sincronicidade, nada é por acaso, né? Mas o meu encontro com a astrologia foi super interessante, porque foi através da minha enteada. A gente morava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? E ela foi morar com a gente, com 14 anos. Chegou lá com um livro de astrologia, eu olhei, astrologia era aquela coisa normal, né? Eu sou do tempo do jornal, revista, horóscopo, e olhava de vez em quando, né? Sou sagitariana, olhava lá, deixa eu ver o que fala, e ótimo. E ela chegou e falou pra mim, aí começou um livro, ai, Mônica, olha isso aqui, eu falei, que legal. Aí ela falou, Mônica, eu quero fazer meu mapa astral. Você consegue alguém para fazer? Aí eu falei, hã? Eu falei, primeiro que eu ouvi, nem sei se eu já tinha ouvido falar em mapa astral, né? Para mim a astrologia era signo ali. Aí eu falei, e segundo, que responsabilidade eu consegui uma astróloga para uma menina de 14 anos, né? Com a mãe morando em São Paulo e eu ali totalmente... Eu falei, não, vou. Aí fui lá, perguntei para o Rio de Janeiro inteiro, gente, quem conhece uma astróloga? É boa, responsável, pelo amor de Deus, é que uma pessoa maravilhosa. Aí me indicaram a Luísa Menescal, que hoje mora em Portugal, que é minha mestra. E aí fui lá, conversei, marcamos. Aí eu falei, não, deixa eu fazer primeiro, né? Para eu ver como é que é. Que legal. E eu fiz o mapa, saí de lá assim... Eu falei, como que essa mulher me falou tudo isso, coisas que eu nunca conversei com ninguém e só eu sei sobre mim. Então eu fiquei assim muito impactada, sabe? Mas assim, com profundidade, né? Aí eu falei, tá, achei a mulher que eu precisava. Aí fui, chamei a Camila foi e fez o mapa astral e ela já gostou, então, lógico, ela adorou e já começou a estudar com a Luísa, né? Ela estava abrindo uma turma e a Luísa me chamando, não, vem também, mas eu falei, não, agora não dá, eu sou publicitária também, então eu estava numa empresa, trabalhando com produção cultural, nunca tinha tempo. Eu falei, não, uma hora vai dar certo. Então, assim que a astrologia entrou. E
Aí eu acabei, ia assistir uma aula, ia buscar ela no curso, assistia outra, eu ficava, nossa, que interessante, né? E aí eu falei, não, quero estudar, mas para mim, né? Para eu entender melhor a mim mesma e as pessoas mais próximas, né? E assim comecei a estudar, fui estudando, estudei uns 4 anos assim com ela. No final, eu acabei morando 1 ano com ela, porque o meu marido veio para cá, por isso que eu vim. Ele é daqui, da região, ele veio para cá e eu fiquei lá no Rio. Aí 1 ano a gente resolveu morar juntos, a gente ficou irmãs, muito, muito. Então, assim, era maravilhoso, né? Era uma coisa de telepatia, uma chamava a outra por telepatia, sabe? A gente morava em Barra de Guaratiba, um lugar lindo, na Restinga da Marambaia, em frente da Restinga da Marambaia. O mar. Não era na muvuca do... Não, era Natureza, era um bairro conexão. bem... total. A primeira semana que eu morei lá, só para você ter uma ideia, meus olhos acordavam inchados do mar. Que delícia. Nossa, Aí foi uma você fase junta maravilhosa. isso com a parte do estudo da astrologia. Isso, e estudando astrologia e tudo, foi maravilhoso. Então, muito bem, mas aí continuei com a coisa pra mim. Aí eu vim pra cá. Aí eu vim morar aqui, né? Porque não dava pra deixar o maridão aqui sozinho. Não dá mesmo. Aí eu falei, não, vou abrir uma filial da minha empresa aqui, de produção cultural, né? Ribeirão, mas, né? Tem super campo, aí tudo bem. Só que eu tomei posse no dia 15 de março de 1990, no mesmo dia do Collor de Mello. Ai, meu Deus. Aí eu lá desarrumando as caixas e a gente ouvindo o discurso, e uma das coisas que ele acabou, foi a Lei Sarney, que eu trabalhava, de incentivo à cultura, que hoje é a famosa Lei Rouanet, que totalmente ignorada o verdadeiro sentido, que não é o governo que paga, são as empresas particulares, só desconta, né? Bom, aí ele acabou. Aí eu virei para o Elias, né, meu marido, e falei, o que eu vou fazer em Jardinópolis? O que eu vou fazer? Trabalhar, né? Aí ele que sugeriu, ele falou, por que você não trabalha com astrologia, né? Eu falei, mas astrologia é uma coisa pra mim. Não, fala com a Luísa, tá? Aí eu liguei pra Luísa, o que você acha? Falei, Mônica, você é uma astróloga. Ponto. Você começa a dar aula, assim você estuda e vê que sabe, se fica mais segura e começa a fazer mapa. E assim foi, são 35 anos que eu trabalho e pratico astrologia com o maior amor do mundo e, sem dúvida alguma, é a minha verdadeira vocação. Bom, então astróloga Como de peso. as coisas chegam até nós, né? Você viu? Exatamente. A minha chegou totalmente. Não, mas e o jeito despretensioso, né? Que chegou e aí de repente A coisa você estava ali foi- atenta para ouvir. Sim. Eu acho que a gente tem um pouco disso, né? A gente tem que ter coragem de, às vezes... Sagitariana, né? Adoro E eu uma assim, novidade. sei não, o que é? Sagitariana. Sagitariano com ascendente aquário. Junta tudo. Tava tudo. Ó, livre. eu vou contar um pedacinho da minha história, eu quero que você conte a sua, Lu. Como é que a astrologia passa pela minha vida. Vocês lembram da mãe de Ná? Sim, claro. Meu pai, não. então deixa eu contar pra vocês, gente. Eu já fiz parte do 0800. Ai, sim. Que legal. Que Heloísa Pedrosa na área, gente. Lá em Uberlândia, fazia faculdade. Aí conheci um pessoal, que naquela época do 0800, né? Que era do 0800, tinha Disque Sexo, tinha o Ligue Já, né? A mãe de Ná, Sim. tudo isso. E aí eu fui selecionar, precisava de um trabalho, e lá eu conheci um monte de astrólogos que na hora que iam fazer o mapa astral, eles não precisavam olhar o programa, né? Porque Sim. vinha um programa pra gente, né? Ali você colocava os dados do cliente, Sim. né? Data de nascimento, tudo mais, horário. Sim. E ali vinham várias previsões e você ia falando com a pessoa. Então eu não precisava ser uma astróloga nem uma estudiosa. Eu podia simplesmente conseguir comunicar aquela informação. No entanto, ali já trabalhavam pessoas que eram astrólogos. Então, na verdade, era que abria o mapa, eu achava barato. Eu olhava para a cabine do lado, ele estava ali. Lendo o mapa, abriu o mapa, né? O mapa Sim, né, sim. no computador. Mas não é que a astrologia chegou em mim nessa época, mas eu acho que foi o movimento que melhor me impactou e me aproximou de muitos conhecimentos sobre quem eu sou. E eu sou Libra, ascendente Sim. em Libra, né? Então, até esse momento,
tinha muito essa coisa da espiritualidade, que eu sempre trabalhei muito ligada à questão espiritual, centro espírita, meus pais tiveram um acidente, então a gente foi parar no centro espírita por causa disso. Quando eu mudei para Uberlândia, uma amiga minha levou uma foto do namoradinho meu, aí o preto velho falou que não era uma boa Não pessoa. era ele. Aí eu fui parar no centro de Umbanda, então eu fui conhecendo todos esses formatos, mas quando eu fui me aproximar da astrologia, ela veio num formato exatamente como a Mônica contou, essa coisa de trazer pra gente autoconhecimento. Muito impactante, muita informação, a ponto de eu nunca mais tê-la abandonado como um mecanismo de pesquisa, mas não como uma estudiosa para me tornar uma astróloga. Tanto que eu brinquei, sagitariano? Ah, não sei. Libra, sei um monte. Mas eu já fiz o mapa astral dos meus filhos, né? E é muito interessante porque eu aprendi que conhecimento é algo que não faz mal. Não. Né? Saber um pouco mais da gente, reconhecer um pouco mais de como a gente se movimenta em relação ao mundo da gente, e nisso eu considero a astrologia um dos melhores caminhos para quem está fazendo essa trilha, né, essa jornada. E para você, Lu? Olha, essa da Mãe de Nasce eu não imaginava na minha vida, né? Lembra, gente? Ligue já. A astrologia, ela chegou para mim num terreiro de umbanda esotérica. Eu estava numa época que eu tinha me divorciado, estava meio perdida, e eu encontrei um rapaz que me levou para esse... Eu e uma amiga, né? Nós chegamos nesse terreiro de umbanda esotérica, que foi onde foi me apresentado o Reiki, o Rodrigo Romo, a astrologia. Você pegou alienígena? Astrologia, quântica, eu peguei quântica. tudo nesse terreiro. E a mãe de santo desse terreiro, ela, sei lá, foi com a minha cara e ela veio num processo de me ajudar e ela ia me ensinar a astrologia. Então a astrologia, ela entrou por aquela porta ali. Só que no meio do processo ela faleceu. No que ela faleceu para mim foi sei lá, sabe, acho que uma sensação meio que de abandono, porque até o Roma, quando eu fiz a iniciação do curso dele, ele falou que eu ia, o Staher, né, a entidade dele lá, falou que eu ia passar por períodos de, como se fosse provações com a espiritualidade, não é dificuldades, mas é entender, porque tudo é um processo, né, de cura, de você pôs o pezinho e aí... Então, né? por ali entrou, só que ao mesmo tempo, tudo que eu estava aprendendo ali, eu meio que freiei, porque aí eu já não tinha quem me ensinasse mais, eu não tinha mais pessoas de confiança para me ensinar, né? E aí logo na sequência eu acabei encontrando meu marido, casei, engravidei, perdi o neném, aí eu me senti mais abandonada pela espiritualidade, aí eu fui me afastando. Só que quando você tem algo, né, um propósito, esse propósito ele volta para você. E eu entrei no direito de cabeça, só que aí a coisa começou a se escancarar nos desvios ali. Eu falei, cara, isso não tá mais ressoando comigo, né? Aí o que eu sei fazer? Aí calhou, né? Do negócio já tá latente, de eu não quero mais isso não ressoa comigo, com a vinda para Ribeirão. Ó, Ribeirão aqui, né? Ribeirão aqui. Aí, esse vulcão extinto que atrai todo mundo. Eu aqui na busca, teve um dia que eu estava chorando à noite. Meu Deus, eu preciso achar alguma coisa. O que eu sei fazer? Eu sei fazer reiki. Aí meu marido, ele estava dormindo do meu lado, ele só levantou assim, o que você quer fazer? Eu preciso falar, eu preciso ensinar, eu preciso fazer as pessoas entenderem que elas precisam acordar para a vida. Ué, então fala, ué. Qual o signo dele? Peixes, né? Gente, eu lembro direitinho. Espiritualizado. Ele assim, deitado, de repente ele levanta, abre a boca, fala, despeja um monte de coisa e volta a dormir. Fechou, então eu vou, né? E aí foi quando eu voltei a estudar quântica com a Amit Goswami, voltei a pegar os estudos do Rodrigo Romo e canalizei a mesa. Porque até então era reiki à distância ali e de repente veio a mesa. Fazendo apometer, fazendo um monte de coisa que eu nem sabia que era aquilo. Então eu tive que... O negócio veio, eu tive que entender sozinha. Não tinha ninguém para me ensinar. Qual que é seu signo, Lu? Sagitário. Sagitário? Olha! Mas o meu signo sagitariano. Qual? Os Gêmeos. Olha, Gêmeos. muito bom. O meu também é aquário. Tudo ar aqui, Você né? também, eu sou ascendente ar também. Né? Libra. Libra, ar com ar.
E aí, dentro desse aspecto, a astrologia ela entra muito com as mesas quânticas, porque na intuição, quando vem a intuição, fazer uma mesa quântica, acho que tal data, quando eu vou ver alguma quadratura, quando eu vou ver alguma coisa que... Aí eu entendi, falei, é abertura de portal, então é onde eu consigo fazer desdobramento da energia, é onde eu consigo fazer ali o resgate energético de algum dos fractais perdidos, e aí é onde você vai fazendo os movimentos. Então, a astrologia, ela se liga muito com esse meu trabalho. Então, eu estou me sentindo, às vezes, até na necessidade de voltar a estudar para entender melhor nesses aspectos, para poder conseguir fazer os atendimentos em datas mais potentes. Assim. Mônica, a astrologia chegou na sua vida, como a gente contou da chegada na nossa também, mas eu ainda sinto as pessoas com muita dificuldade em sair de uma visão da astrologia, assim como sobre qualquer tema ligado à espiritualidade, campo de energia, né, terapia quântica, como se isso fosse um grande campo do esotérico, né? Talvez um lugar onde as pessoas fiquem buscando coisas do tipo, mas não tem prova científica, isso não é cientificamente provado, mas aí as pessoas falam, mas e a Lua? E as fases da Lua que nos mostram alterações no mar, em nós, né? As plantações. Comece a contar pra gente, comece a nos encantar sobre a verdade da astrologia. Eu acho que a palavra verdade, com o direito de saber que a verdade pertence ao que a gente quer que seja a verdade, né? Então, para quem está nos acompanhando aqui hoje, a ideia é que se você não está gostando, sai fora, porque a gente vai piorar. Aqui vai piorar porque a gente vai aprofundar nesse assunto. Então, na verdade, é mais uma liberação, né? Se libera, né? Agora, se você, como a gente, é apaixonado pelo assunto, entra, porque a gente está com a Mônica Brandão aqui, nós não vamos perder a oportunidade. Mas conta um pouco pra gente essa história do porquê que nos coloca em dois lados da moeda. Por que você tem que estar tão sempre ligado a isso? Não é verdade. É verdade. Bom, para começar, a verdade não existe absoluta, né? Então, ninguém detém a verdade total de nada. Existe a verdade de cada um que deve ser respeitada, né? Chamam de pseudociência, chamam de ciência, chamam de arte. Tem um astrólogo americano, Danny Ruddia, chama da álgebra da vida. Eu gosto muito disso. Álgebra da vida? Dizem, né, que é a coisa mística, falam de várias coisas. Para mim, pelo meu estudo de astrologia, é uma linguagem simbólica. Sim. Então, não tem adivinhação na astrologia. Existe muito estudo, é um conhecimento milenar, né, que o que acontece com o tempo, com os outros conhecimentos que vieram surgindo, a astrologia foi absorvendo esses conhecimentos e absorve até hoje, e tudo que diz respeito a símbolos interessa a astrologia. Então, a psicologia interessa a astrologia, a filosofia, a mitologia, a física quântica, a astronomia, tudo que venha falar de algum tipo de símbolo interessa. Então, essa discussão, é ciência, não é ciência, sinceramente, para mim, não importa. Importa que eu trabalho como eu a vejo que é uma linguagem simbólica. É como se você fosse aprender uma língua nova, um inglês, um espanhol, um francês, né? Você vai aprender a astrologia. Então, você vai aprender cada símbolo e aí tem as combinações entre si, tem os aspectos, é um estudo profundo, longo e interessantíssimo. Lógico que eu acho que a interpretação do mapa astral, porque o principal instrumento da astrologia é o mapa astral, né, que vai dar a nossa totalidade. Né? O mapa nada mais é do que a fotografia do céu no instante do seu nascimento. Como se você estava aqui no meio, né? Alguém tirasse uma foto do universo nesse instante. Então, naquele momento, como cada planeta tem um movimento diferente, um estava aqui, outro estava ali, passando por várias constelações.
Então, eu acho isso, que para mim, é uma linguagem simbólica. Agora, vamos pensar como nasceu a astrologia. A astrologia, ela vem de homens, eu acredito que mulheres também. Sim. É que as mulheres história, nunca tiraram as mulheres da história de a sempre. gente já sabe, Mas vamos lá, né? As pessoas lá olhando para aquele céu totalmente escuro, né? Sem nenhuma luz artificial, eles conseguiam ver exatamente as constelações. Sim. O escuro era escuro, né, naquele momento. E as estrelas. E aí começaram a observar que tinham os corpos celestes que se movimentavam, as constelações não, as estrelas não, e começaram a dar nomes, né? Isso aqui é uma formação de grupo de estrela, vamos dar nome, seriam as constelações. Olha aqui, esse aqui tem uma forma disso, tem a forma de um escorpião, esse tem uma forma, né, as maiores, que era o que eles conseguiam ver, né, porque também não conseguia ver tudo. E os planetas, que eles conseguiam ver até Saturno, que é visível a olho nu, depois só com o telescópio, né. Então, era isso. E no início, esses astrônomos eram astrólogos, porque não só percebiam fisicamente o céu, mas aquela energia, imagina a energia que eles não percebiam observando o universo. Sim. Né? Exatamente, porque eles já dali eles perceberam que tudo é energia. E aí começaram a ver a lua, o movimento, a influência nas marés, tudo, entendeu? Deixa eu fazer uma perguntinha Claro. para você, aproveitando que você está falando dessas influências. Você entende que o mapa astral ele também é como se fosse um contrato encarnatório teu? É aquelas dificuldadezinhas que você veio superar? Eu não sei se superar, mas você veio experimentar essa realidade de hoje. Entendeu? A astrologia mesmo tem a astrologia kármica, tem a védica, tem várias linhas da astrologia. A minha é mais a humanista, entendeu? Eu acho que tem pontos na astrologia, os nodos lunares, que você vê o que você trouxe, que você tem que desenvolver. Tem a questão das casas interceptadas, tem vários pontos que você pode experimentar isso. Mas eu prefiro ver que a astrologia nos desperta a ver a vida como essa trajetória, uma parte da nossa evolução, como ser vivo aqui nessa forma. Antes, depois, em outras formas, ninguém sabe ao certo. A gente pode acreditar. A gente pode, né, estudar e ter tudo, mas o que a gente tem certeza é esse aqui e agora. Né? Essa questão, Lu, que você traz, talvez esteja ligada também, porque como no teu trabalho de terapia quântica, né, você está buscando os fractais, esse trabalho de juntar as nossas partes, né? E eu acredito que a astrologia ela possa sim, né, funcionar como um forte mapa, né, para você observar esse caminhar, né, da pessoa naquele projeto, né? A astrologia eu vejo que ela nos traz muitas respostas. Então eu vou falar por mim, o que aconteceu por mim. Dentro do meu mapa, uma das coisas que são desafios que eu tenho aqui é a parte familiar, né? E dentro disso eu sempre senti durante um longo período de existência, eu não sei te dizer quando isso começou, é como se eu tivesse passado uma infância sendo abandonada, rejeitada pelos primos, pelos amiguinhos, pelos familiares. E aí, com as limpezas da mesa, enfim, numa das minhas viagens que eu estava fazendo para São Paulo, foi como se eu limpasse um holograma da minha mente. Foi como, assim, foi numa das quadraturas que teve que eu fiz uma mesa coletiva, inclusive, e aquele véu foi caindo e eu fui vendo que eu não tinha sido abandonada coisíssima nenhuma, que eu brincava, que eu tinha sido amada, que eu tinha sido mimada. Então era como se aquela dor, aquele desafio que eu estava passando, foi embora.
Ali eu falei assim, cara, olha os hologramas que a gente vem numa vivência, que aí é onde eu coloco desafios a serem superados, que você só supera quando você olha para dentro. Eu falei, olha esse ponto aqui sendo dissolvido. E aí, dentro, pode ser que venham outros desafios relacionados à parte familiar. Não descarto. Mas esse desafio eu superei. Eu falei, e quando eu superei, que foi agora, o ano passado, eu falei, gente, que mágico. Eu falei, que lindo. Eu falei, que maravilhoso. Que alívio, né? Que alívio. Que alívio, eu falei. Então, não dá para você fechar o olho para uma astrologia, porque ali ele está falando, ela está falando sobre você, ela está falando sobre os pontos. E se a gente veio, como você falou, experimentar, experienciar as coisas, a gente tem que começar a tirar culpas. Sim. Você veio experienciar aquilo, gente. Então, olha para aquilo. O que é que você está enxergando? Por que está te doendo? Por que está balançando ali? Vamos ver. Eu acho muito legal quando a gente está puxando esse bate-papo e trazendo a Mônica para falar sobre astrologia. Quero saber das previsões, queremos saber um pouco como a gente lida com tudo isso pro ano. Mas a Lu me traz uma questão que a gente estava brincando aqui agora há pouco, quando estava falando sobre o cobre, né? Porque, assim, eu não sei porquê, mas uma das minhas maiores armas, no sentido de me ajudar a fazer as coisas funcionarem, foi quando eu voltei para um pensamento muito esse, né? De checkmate. 3, 2, 1, terra, terra, tô na terra. Então, peraí. Nossa, tô com uma dor de cabeça, mas por quê? Ó, não enchi a cara. Não comi óleo demais, então não pode ser o fígado. Eu e meu marido, namorado, tá tudo meu filho. Então, peraí. Se no mundo real está tudo ok, de onde está vindo esse sentir? Esse sentir que pode ser uma dor de cabeça, que pode ser um desconforto, que pode ser uma irritabilidade, né? Que pode ser um pensamento obsessivo. Então, quando a gente começa, né? Eu acho que tratar essa questão entre, peraí... ser de lá, ser de cá, vamos conversar? Tem alguma coisa acontecendo. Esse mundo invisível, que por isso no mundo quântico eu me sinto assim muito feliz, a gente está conseguindo trazer esse bate-papo, Mônica, e ter você aqui com a astrologia, a Lu com a questão da terapia quântica, é porque eu acho que a gente precisa conversar desse encontro que a gente tem que ter com a gente e entender que o mundo é mais do que a gente tá só simplesmente reagindo a ele. Então as pessoas estão reagindo, tá com dor de cabeça, tá irritada, tal. Mas tipo assim, por que você tá fora de base? Por que você tá fora de centro? E quando a astrologia chega e ela se posiciona, né, como um instrumento de aprendizado, eu particularmente sempre gostei muito da ideia de que, poxa, vamos economizar sofrimento. Exato. Vamos usar atalho, gente. Está aqui na minha frente me contando algo importante. Sim. E isso que eu acho que é muito importante, a gente entender a ferramenta que a astrologia é. A ferramenta. Sim. E, Lu, uma coisa que você me traz que é muito importante. Você fala de uma experiência que muita gente às vezes ainda duvida, que é a capacidade de passar por transformações. É a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou e você assim. Não. Nós não somos, né? Nós somos um ser em constante movimento. É isso. Constante evolução, né? O próprio universo nos mostra isso, né? Sim. Desde a explosão do Big Bang, né? O universo em eterno movimento. E nós, partes do universo, porque somos, né? Nós estamos num planeta que está em movimento, de rotação, de translação, né? E ele está como todo o universo. Lógico que nós internamente também estamos em movimento. Isso é uma coisa importantíssima, eu acho que é um dos maiores conceitos da astrologia. É o movimento interno que é comparável ao movimento do universo, né? E Jung tem outro conceito, Jung é assim, ele lá e eu cá, totalmente conectadas. Ele tem um conceito que chama individuação, que eu acho que é bem isso que a gente está falando, que é o tornar-se o si mesmo, que é um processo para a vida inteira. Então a gente está a vida inteira nos tornando nós mesmos por meio das experiências e pela consciência que essas experiências vão nos trazendo. A psicologia nos traz essa questão. A nossa psique, que é esse mundo de imagens, é esse mundo interno que nos
leva para todos os lugares, ela é feita do consciente e do inconsciente, que é esse lugar aí misterioso. Eu não sei da onde. A psicologia fala, explica pelo inconsciente, que a gente não conhece, não tem domínio, a gente não conversa, ninguém falou isso pra gente na infância, ninguém falou na adolescência. Às vezes, dependendo da faculdade que você faz, você tem aula de psicologia. Dependendo da faculdade, você nem tem aula de psicologia. Então, você só vai ouvir sobre o inconsciente com 20 e tantos anos e olha muito lá, pouco quando ouve. Se você for para essa parte mais esotérica, senão também você não vai escutar muito. Exatamente, a não ser que vá fazer. Por isso, primeira coisa, eu recomendo todo mundo deve fazer terapia. Bom demais. Porque a gente tem que compreender esse movimento do nosso inconsciente, entendeu? Porque ele nos coloca em situações que a gente só toma consciência a partir do momento que ele se manifesta, né? Até então, se você não tem noção, ideia e consciência de que existe o inconsciente, aí vem os dramas, as fantasias, as repetições, tudo acontece comigo, o vitimismo, a repetição drama, de a vitimização, porque é mais fácil você pôr externo a você. Vamos apontar o dedo, né? Só que você esquece que tem aqui, né, 3 voltado para você. Do que entender que tudo é projeção desse inconsciente, dessa mente, dessa psique, né? E a ferramenta do mapa astral, ela é a semente dessa psique. Ela tem pontos do consciente, os pontos do inconsciente. Eu acho que todo psicólogo devia aprender astrologia. Não para ser um Nossa, você falar isso agora que vão todos... Aí, gente, na boa, não, mas tá tudo bem. Até mesmo para minha mesa é interessante, porque quando eu pego uma mesa individual, eu consigo, de repente, dar uma limpada em algumas questões ali que estão pegando. Sem dúvida. Então, quando tem aí as quadraturas, quando tem, né, eu tenho até uma prancha que eu passei a utilizar agora junto com a quântica, que ela me traz esses planetas principais do mapa para poder dar uma equilibrada. Não adianta, gente, não tem como ficar fechando o olho. Queira ou não queira, isso interfere na vida da gente, isso interfere no emocional, como você está colocando, não tem como fechar o olho. Eu gosto muito de dizer... as pessoas falam, interfere na sua vida. Eu gosto de dizer que é importante o autoconhecimento, porque aí a única pessoa que consegue interferir na sua vida é você mesmo. Você mesmo. Mas inconsciente ou conscientemente, você está sempre interferindo. Então, por isso que a busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento é fundamental. É ela que dá barato. É ela que dá o barato. Porque é um barato, entendeu? Eu tá num lugar, às vezes eu tô numa situação, eu 35 anos de astrologia, mas eu tô lá numa situação, de repente, eu exalto em algum lugar, eu falo, Mônica, olha só com Plutão, olha só com Plutão, eu respiro, eu falo, opa, é a chance de eu fazer diferente. Entendeu? Então eu já tenho um exercício, pelo meu autoconhecimento, é mais fácil, mas eu não deixo de entrar. Como qualquer pessoa. Só que eu percebo, eu falo, olha o Mercúrio com Urano, olha, calma, espera, ouve, deixa o outro falar, mesmo que você sabe, ouve. São exercícios importantíssimos, porque às vezes você acha que você está sabendo tudo e na verdade você vai ouvir coisas que super produtivas para você, né? Que vão acrescentar, que vão somar. Então, esse autoconhecimento é maravilhoso. Ele é libertador. Exatamente. É libertador. Bom, pelo menos para quem gosta de viver com essa isso. E você não faz né? drama, sabe? Eu não tenho drama na minha vida. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. A gente aprende a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. São as nossas escolhas, gente. Ninguém foi lá escolher para você o emprego, ninguém foi lá, né? E é engraçado que a palavra escolha, ela ainda é, na minha opinião, uma palavra muito truncada, né? Porque as pessoas elas gostam de acreditar que fatos constroem quem elas são e não elas que constroem os fatos, né? Ah, mas eu não escolhi... Não, para, né? Que aí a gente vai entrar em outro caminho. Sim, escolheu sim. Escolheu sim, o tempo eu estou escolhendo. E ainda existe uma outra questão que eu acho que é muito legal, valeria a pena só para poder aqui
fazer uma fala em cima da escolha, que assim, tá, se você não quer acreditar que você escolheu os fatos, pelo menos você tem que saber que você pode escolher como reagir a tudo. Né? Ponto. Isso Só é uma uma escolha. coisa, a não No mínimo escolha isso. já é uma também, escolha. Exatamente. Né? Você já tem que escolher. Mônica, a gente está falando então de astrologia. A gente está com um ano que é 2025. Então, para a gente conversar um pouco sobre o que tem de previsões que você diria assim, Elô, vale a pena a gente dar uma atenção para esse ano, para essa questão. Fala para gente. Esse ano é um ano muito interessante porque tem 3 planetas, que é Urano, Netuno e Plutão, que são os planetas transpessoais, que regem o inconsciente e o inconsciente coletivo, principalmente. Né? E eles, por ser os mais afastados da Terra, visto da Terra, o movimento deles é muito mais lento do que Vênus, Marte, que está próximo, Mercúrio. Então a gente vê eles girarem mais rápidos, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então esses 3 últimos, o movimento deles é muito lento e, consequentemente, significante, mais profundo e onde a gente pode perceber mais o efeito deles. Então, hoje, coincidentemente, quando a gente diz hoje, né, em astrologia, a gente se refere a um bom tempo, porque, por exemplo, Urano ele leva de 5 a 7 anos para passar por um espaço do céu. Netuno leva cerca de 11 anos para passar por esse mesmo espaço do céu. E Plutão, que é o último, que já foi planetóide, eu já nem sei mais o que eles consideram esse, mas não importa, como é uma linguagem simbólica, tanto faz o que eles dizem de Plutão. Ele é o último. Eu e você, hein? A gente vai se entender. Produção, olha o microfone da Mônica, produção. Então, e Plutão, ele para passar por esse mesmo espaço do céu, ele leva de 17 a 20 anos. Então, é muito tempo. Então, a passagem deles é muito profunda, né? Tudo que ele passa, a mensagem deles. Então, por exemplo, o planeta Plutão, que é o planeta que rege Escorpião, que rege a casa 8, que rege as grandes transformações, que vem das perdas, das mortes, né? De tudo que a gente tem que desapegar, de tudo que a gente tem que deixar para trás, para algo novo nascer. Ele fica ali numa área da nossa vida cerca de 20 anos, ali. Enchendo o saco. Tipo, começa uma explosão de efeito. Aí você, o que está acontecendo? Aí ele vai alimentando, olha, tá vendo? É assim. Aí situações de perdas naquela área da sua vida. Até no final que ele conclui, entendeu? Não entendeu? Que pena. Porque é assim. Mostra pra gente que as perdas, as mudanças, as transformações são tão naturais na nossa vida como as coisas fixas que são necessárias ter também. Né? E que as coisas fixas, elas vão sofrer mudanças para se tornarem fixas depois novamente, né? Então, é esse conjunto. Então, por exemplo, quando a gente, na pandemia, Saturno, que é o planeta das coisas fixas, total, Saturno que é tudo quadrado dentro da área, nos limites, para dar segurança, né? Saturno é o mais velho, é o rígido, são os limites. Foi quando ele Plutão passou em Capricórnio, né, esses últimos anos, e agora entrou no final do ano, ele entrou em Aquário. Essa passagem de Plutão em Capricórnio, então Capricórnio são as regras, né? A sociedade é formada por Capricórnio. Ele veio rompendo e quebrando e matando parte dessa sociedade. Aí veio a pandemia, né? E onde a gente viu que por mais que a gente ache que a gente está seguro, não existe. Tudo foi, né? testado, né? E tudo testado, e que como essa sociedade pode mudar, né? Aí vem a questão do home, né? Se reinventar, né? Foi reinventar, exatamente. Né?
E todo mundo... E aí, pôde de verdade. E todo mundo ficou limitado a um e aí espaço, foi muito né? interessante, porque teve muita gente que teve que olhar para dentro. E as pessoas não se Acho suportavam. que todo mundo, né? Eu fiquei tão bem na pandemia. Eu também, Era só eu foi e meu marido ótimo. em casa, super light. Mas nem todo mundo, Mas não, porque a inclusive maioria não. teve uma crise de depressão e ansiedade imensa, né? Porque esse ficar com você mesmo, para muita gente é muito difícil. Principalmente para quem não tem um mínimo de autoconhecimento. Se depara obrigada a ficar com você sozinho. Quem mora sozinho fica deprimido. Sim. Que em vez de aproveitar, fazer as coisas que o meu eu gosta, tem prazer, tem satisfação, não fica preocupado. Como eu vou viver sem as pessoas, sem o que eu estou acostumado e habituado? É muito difícil quebrar essas regras, né? Aí Plutão não quer saber. Então eu vou mostrar como que é. Então, se não fizer, então vamos até matar, vamos morrer, vamos eliminar parte dessa humanidade, dessa grande sociedade humana, para vocês verem que tem que mudar. Tem que mudar os hábitos de vida, todo mundo lavando as mãos, todo mundo, né, higienizando, respeito, cuidando dos mais velhos, sendo mais prestativos. Olha, eu não posso, vai lá você no supermercado para o seu avô, ele não pode sair de casa, né? Compreenda, não vai, você netinho, por mais que seja legal ficar lá no sofá da casa do avô, não vai, é perigoso, você sai, ele não sai. Entendeu? Então teve que Te lembra que você teve filhos, né? E que a educação é por tua conta e não na escola, porque antes estava na escola, né? Estava tudo na escola. É o professor que tem que. Não é o professor que. Você vê, mudou tudo. Aí as famílias foram ver o quanto vale um professor. Né? Algumas, que né? te tira, teve gente né? que eu acho que não aprendeu muito, não. Sim. Mas assim, Mas a mensagem foi lançada. isso que eu ia falar. A mensagem foi lançada. Então, Aproveita quem quer, né? Com certeza. É um tratorzão É igual esse dizendo, ano. altere, porque tem mais para vir, né? Tem muito o que fazer. Exatamente. E aí a gente vai, você está comentando. Aí agora, Plutão, esse mesmo Plutão que estava em Capricórnio, quebrando as regras da sociedade, ele entra em Aquário, que são as ideias da sociedade, né? O que forma esse grande grupo humano, né? Então, ele deixa de ver o signo oposto a Aquário é Leão. Leão é o sol, é o eu, é o ego. Aquário é o coletivo, são vários egos. Então, Plutão está ali, vai quebrar totalmente. E Aquário tem a ver com a modernidade, com a novidade, com os insights, né? Então, o Plutão ali é essa coisa. Ou você está na era eletrônica ou você está fora. Essa é a mensagem principal. Ou você sabe trabalhar com IA, criança, adolescente, você sabe mexer, ou você está fora. Ou você entende que pode o IA fazer um mal danado ou um bem danado, dependendo da sua intenção, ou você está fora. Ou você reconhece quando está o IA funcionando ou não, você está fora. Então, estar na atualidade, dentro das concepções atuais, é fundamental. Mônica, nesse caso também a gente pode dizer que comportamento... Tudo é toda a história, muda gente. tudo, né? Tudo muda, porque a gente está vivendo uma época agora que a gente já não pode mais falar de menino, menina, homem, mulher, sem não se sentir aí com várias possibilidades apresentadas. E eu sinto que as pessoas ainda resistem à possibilidade de ver a questão de gênero, ver a questão de idade. A gente vê, por exemplo, a ideia da longevidade. Onde você, gente, a gente está longevo. Como é que a gente faz? Porque eu chego aos 90, assim, ó, facinho. E o que eu quero viver com isso? Então eu vejo que a gente até olhar a longevidade também é muito novo. Sim. É isso que está mexendo com a gente? Tudo. As ideias, que é o mundo das ideias, da comunidade humana, estão sendo na marra. Ou você entende que precisa, por exemplo, é essa coisa, né? Cada vez mais o mundo está globalizado.
Então, e se você não fizer pela paz, você vai fazer pela guerra. Cada vez mais é isso ali, sabe? Então, é importante o mundo, por exemplo, cobrar de um país que queira destruir o outro. Peraí, como? Porque se você fizer isso aqui, você pode fazer com o meu. Então, e assim, entendeu? Essa coisa da a China, os Estados Unidos já não é tão poderoso quanto, e agora quer levantar o poder, mas é a Europa que né, já foi o ápice da humanidade, hoje também está quebrada, aqui mas a Ásia crescendo. Então, essas mudanças, e não adianta esconder, tá? Aqui é visível, a gente tem que enfrentar e entender que a comunidade humana tem que ter voz em sua totalidade. Olha aí, sensacional. Comunicação, então, bem? Tô na área? Sim, Urano, e aqui é o regente de Aquário, é a 8ª superior de Mercúrio, que é o pensamento, a comunicação. Dentro disso que você está trazendo, né? Eu pensando aqui, dentro do que eu vejo, tá? Aqui dentro. Eu vejo hoje muitas pessoas com a IA se anestesiando, no sentido de não pensando e não utilizando a sua criatividade. Sim. Eu estou vendo, existem pessoas que estão utilizando super bem o processo criativo, entenderam o ser fazer, mas muita gente, e eu digo que eu acredito que seja a massa, eu vejo ela assim, parada, indo só naquele discurso pronto, sem pensar, sem raciocinar, sem olhar para a coisa de uma forma mais ampla. Dentro disso, como que você enxerga isso dentro da astrologia? Isso é apenas o início, são 20 anos que Plutão vai dar um limpa, né? Isso é só o início, é aquilo que eu estou te falando. No final, ou você experimenta e vive com tudo isso, essa modernidade, que já não é mais modernidade, é a atualidade, aqui agora, ou você vai ficar realmente fora daqui a 20 anos, entendeu? Então, tudo que é novo é assustador, é duvidoso, é incompreensível para muitos ainda, mas eu acho que tudo vai se ajustando, entendeu? Cada profissão vai ter mais necessidade de utilidade ou não. É um ajuste. Agora, leva tempo, mas é aquilo, ou faz pro bem ou bem pro mal. Ou vai ser engolido pela eletrônica. Queira ou não queira, gente, a inteligência artificial, ela tá aí trazendo ela tá muito rápida. Eu tô vendo ela numa rapidez muito grande. E ela rápida. E as pessoas estão meio na superficialidade, mas muitas profissões, eu acredito que se encerre. E eu não acho que demore 20 anos para se encerrar. Eu acho que vai ser menos. Você não acha, não? Algumas profissões, mas esse processo não é só a IA, né? Isso é um dos fatores, né? Essa energia coletiva, né, que traz os insights, quando as a Mônica vai falando novidades. isso, você vai me vindo muito forte, como eu falei. Igual eu puxei a ideia da longevidade. Então, acho assim, nós estamos com pessoas com 40, 50, 60, 70, 80 anos, extremamente habitando o mundo, andando, descobrindo que ainda tem corpo, que ainda tem desejo, que não visitou a Europa, que não casou pela 3ª vez, e elas estão sendo revisitadas porque está muito tempo para ficar na Terra sem fazer um bom uso disso. Talvez o que está me vindo muito forte é que agora está vindo mesmo um chacoalhar, entendeu? Entre todos nós, onde esse desassossego ele vai ficar muito forte. Porque você vai ver gente velha, muito bem, você vai ver gente jovem, como você está me dando essa sensação de que prestar atenção, né, na massa, não conseguiu sair do lugar, não conseguiu raciocinar, a gente tá vendo né, tá lendo um texto, morrendo, né, não tá lendo um texto e não está raciocinando. No entanto, eu acho que naquela história de que a adaptação é um processo da transformação, vai começar naturalmente a gente ser jogado para fora e ficar quem vai criando as condições de movimentar isso. Agora, na relação que a Mônica me traz para 2025, isso porque a gente ainda não entrou para daqui 2 anos a transformação de mais um
ano eleitoral, mais uma conversa sobre o presidente. E assim, a sensação que eu tenho na questão da economia é que as pessoas elas estão se questionando muito se o que elas sabem fazer é legal. E está muito interessante, porque a gente estava ouvindo pessoas começarem a trazer, Mônica, eu não sei se você tem notado isso também, Lu, assim, tipo, gente, tem hora que o tédio existe. Aliás, ele existe, sabia? Opa. Você tinha esquecido que ele existia? Porque veio uma conversa, né, que a gente estava aí vivendo, de muito positivismo, tudo maravilhoso, você tem que fazer o que ama, porque a vida tem que ser o que você ama. Assim, ok, mas nem sempre amar ou não amar representa que eu estou simplesmente não achando graça. E não achar graça não quer dizer que está ruim. É só simplesmente falta de estímulo. É o estar em silêncio, é o estar no silêncio, é o entender outros sons, outras percepções. Uhum. O que a gente tem também nesse modelo de previsões que você traz, quando as pessoas estão aí? Nós estamos falando de um mundo em desassossego de guerra. Quer dizer que esses 20 anos ainda tem muita coisa que pode quebrar a cabeça da gente. Sim, porque é isso, o mundo, o ser humano ainda precisa ajustar essa ideia de que tem que ser bom para todos. Né? Não existe. Ele vai ser provado nisso. Não, então, não existe superioridade que eles querem insistir em seres superiores. Ninguém não tem. Né? Isso aí, cada época são superiores. Hoje é provado que tudo nasceu na África. A primeira ciência veio da África, que é a antiga Mesopotâmia, lá no Egito, tudo. Vários, então isso, e é tudo cíclico. Né? Os resetes acontecem. Exatamente. Então é muito. A gente está aí com o planeta e todo. Né, é muita ousadia, né? A gente achar que a gente pode. É só isso que a gente pode separar um humano do outro, como classificar como mais do que como menos, né? Isso já vem um erro da humanidade faz tempo, né? Mas a cada momento vem isso. Você estava falando uma coisa que eu achei interessante da questão financeira. Esses últimos 5 anos, Urano está em Touro, né? Ele ainda está em Touro, ele vai passar para Áries. E os planetas têm um movimento retrógrado, né? Que ele volta um pouquinho, que na verdade é uma ilusão de ótica. É visto da Terra. Você tem a impressão de que ele está voltando, mas ele não está. Está tudo, continua no movimento. Mas existe esse movimento retrógrado ilusionário, né? Como tudo da nossa mente é ilusão. Então, esses últimos 5 anos, Urano esteve no signo de Touro. O signo de Touro é o dinheiro, a finança, os valores, os recursos que a gente traz. E uma coisa super interessante que eu observei, venho observando, antigamente, vamos investir. Poupança, todo mundo investia na poupança, né? Era imóveis, as coisas garantidas que você sabe que você está ali, você tem a posse, você conta com aquilo. Hoje está tudo quebrado. Hoje é Bitcoin, que não existe a moeda. Olha que maravilhoso. Eu jamais investiria num negócio desse. Mas isso, qual é o planeta que está ali? Urano, que é o regente de Aquário, que é a novidade. Ele não quer saber, ele vem te trazer as novas coisas. Então, veio milhões de coisas novas. Hoje, eu tenho visto que estão querendo, estimulando agora a comprar ienes, a moeda chinesa, não mais dólar. Não, assim, eu estou falando entre outras coisas, as novidades. Investimentos, vários tipos de mercado que não é mais mercados exteriores, investir em mercados internos, investir em várias situações que eu não conheço muito da questão financeira, mas eu vou vendo e tenho observado, que eu gosto de ler muito, me informar, porque eu percebo os planetas, a energia dos planetas nessa cotidiano da vida humana, não só pessoal, mas como coletiva. É o coletivo. Você está falando essa questão, né, das mudanças, né?
A verdade, gente, é que não existe estabilidade. Como já diz o Flávio Augusto, né, do Geração de Valor, estabilidade não existe. O dólar, tudo bem, ele é a moeda reconhecida mundialmente, mas Estados Unidos está falido. Eu não sei o que vai. Né? Ele está falido. Você fala em Bitcoin, a gente já tem notícias de muitas invasões e roubo de Bitcoin, que é eletrônico. Então, um bom hacker, ele entra, ele te leva tudo. Qual moeda você vai investir? Sei lá, hoje o país está bom, amanhã tá tudo diferente. Estabilidade não existe. Exatamente. Então, ou você aprende... Mas isso é uma coisa dessa atualidade, porque antes existia os investimentos as regras estavam ali, né? As regras sim, estavam ali. Por né? exemplo, imóveis, comprar imóveis. Antigamente, imagina você não ter um imóvel próprio. A casa própria sempre foi um grande sonho, porque era a segurança, a certeza do seu futuro. Hoje, jovens investidores... Ninguém mais compra imóvel. Investe-se o dinheiro, faz dinheiro e aluga uma casa de 20 mil, de 30, Mas, Mônica, vive super bem. 2 anos, 3, começou a dar problema, vai para outra. E assim vai o dinheiro rendendo e fazendo dinheiro. Em casa, a minha menina, né, a Luísa, com 17 anos, chegou, que agora ela começou a movimentar financeiramente a vida dela, né? Que ótimo. Aí ela chega assim do meu lado, eu e o Júlio, assim, ai, gente, eu preciso entender o que eu faço pra... Faz o quê? Eu tenho que colocar o dinheiro na poupança? Aí eu olhei pra ela assim, e disse, olha, filha, sabe, às vezes valeria a pena você pensar qual é o valor que você quer, porque existem outras formas desse dinheiro ficar maior, né? Hoje, se você, por exemplo, empreender numa caneca a R$20 e colocá-la no mercado a um ganho de 40, ou seja, você fazer 20 em cima dela, não existe poupança. Agora, você vai entrar no mercado de... Quando eu me vi explicando para ela, eu já me vi falando de uma instabilidade, ou seja, de possibilidades em que eu mesma já não faria a mesma coisa. Exatamente. E aí eu tava ali comentando com ela assim, nossa, eu não tinha me dado conta, Luciana, de quando eu fui explicar para ela como de alguma maneira a modernidade já tá comigo. Tipo assim, gente, não é. Tem formas outras desse dinheiro valer mais, embora exija da gente um movimento mais inteligente, mais direcionado e tal. Então, e sempre buscando a segurança nesse investimento, né? Sempre o conhecimento. Isso, eu ia te falar isso. Acho que é uma época que está me instalando muito forte, Luciana. Você falou um pouco da questão das massas. Eu não sei porquê, mas eu estou com uma sensação de que também já fazia um tempo que a inteligência tinha perdido um pouquinho o lugar. Ao contrário de eu ver todo mundo muito massificado, eu estou com uma sensação assim de que o lugar do conhecimento, ele também fala alto. Porque assim, são pessoas que sabem comer uma comida natural, que sabem fazer uma comida natural, que sabem plantar algo diferente, que sabem desenhar uma coisa nova, que sabem pensar uma profissão nova. Então assim, eu estou sentindo também, sabe, essa liberdade, essa situação da qual eu falo assim, gente, tá todo mundo cansado de ser gado. Eu acho que é a bolha que a gente tá. Porque de bilhões de pessoas no planeta, eu acho que é muito pouco. Mas eu acho que de alguma maneira não tem que ser esse o movimento. Olha... Eu gostaria que fosse mais, né? Eu concordo. Né? Mas, infelizmente, o que a gente vai falar, né? Nem todo mundo está preparado para, né? Esse é o ponto. Eu falo que o problema é quando a gente descobre o autoconhecimento, quando a gente descobre que a gente não tem que ser gado, que a gente é o dono de si, que a gente comanda a nossa vida, a gente quer gritar para o mundo: para de ser escravo, pelo amor de Deus. Você não tem que estar nessa situação. Você pode mudar. Mas a pessoa ainda está imatura, ela ainda está no vitimismo, ela ainda não... com as crenças, e aí não vai. Requer uma coragem, né, para fazer essas mudanças que nem todo mundo tem, né? E hoje, no céu... 2 planetas, Saturno, que é o limite, que são as regras, e Netuno, que é a ilusão, os 2 estão entrando no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco e que é esse movimento que nos dá a coragem. Áries, vocês conhecem o Ariano? O Ariano é o mais corajoso do zodíaco, porque a função de Áries é esse impulso para a vida, é começar, iniciar.
Então, para isso tem que ter coragem. Sim. Correr riscos vem da energia ariana. Né? Áries é o oposto de Libra, é o signo oposto. Libra pensa no outro, Áries é só em si, não de egoísmo, mas dessa coisa de eu preciso, eu vou liderar, eu vou começar. Eu vou, né? Eu vou. Eu vou. Entendeu? De estar dentro da ação, né? Estar impulsionando os movimentos, o corpo físico, pôr o corpo para funcionar. Eu acho que, Lu, Então, uma fala dessa, um pouco dessa sua sensação fica mais assim, acolhida? O que eu acho é que dentro disso vai dar uma chacoalhada e as pessoas vão começar a correr para tentar fazer as suas limpezas, tentar se conhecer melhor. Primeiro que elas vão questionar, o que elas têm eu e vão olhar espero o que que elas tá pra frente, comecem né? realmente a questionar. Realmente eu espero. Entendeu? e é o verdadeiro início de um ciclo, como você estava falando, né? Porque eles vão entrar em Áries, que é o primeiro signo zodíaco. Então, no momento que qualquer planeta, qualquer coisa entra no signo de Áries, ele inicia, porque o zodíaco é no sentido anti-horário, né? É Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Então, ele inicia um novo ciclo. Então, agora é o novo ciclo de Saturno e o novo ciclo de Netuno que passam a ser. E ali em junho, mais ou menos, eles vão estar em conjunção. Uau. Depois, Saturno anda mais rápido do que Netuno, então, mas vão ficar durante um tempo. Mas tem aquela coisa da retrogradação. Então, até 2026 vai ficar nessa coisa do vai e vem, desse assunto de finalizar ciclo e iniciar. Então, mas aí dentro disso, aproveitar essa energia, que é isso que você está puxando, né? É ideal. Né? Eu estou aproveitando muito essa energia. Eu estou surfando. Eu literalmente estou surfando. E eu estou muito feliz. Eu estou aproveitando Estar que a gente em consonância com esse conhecimento é muito bom. Que a gente está entrando nesse encerramento de ciclos. Eu estou encerrando tudo que não me serve mais. Porque é o que eu sempre Aproveitar falo. essa onda, A né? prosperidade é você quem faz. Não é ninguém que vai dar para. Não é Deus que vai te dar. É você que busca. Porque Deus está né? em você. E você Deus está em Deus. Deus abençoa. Então, mas só que se você não tirar a bunda do lugar, Não faz. não vai cair, entendeu? Então, Exatamente. é aproveitar realmente essas movimentações dessa energia planetária para o seu benefício. Exatamente. Só que se você não sabe, não conhece, você não sai do lugar. Se confunde, fica achando que é algo muito do além e que, na verdade, está tudo aqui E é dentro. isso que a né? gente faz aqui no mundo quântico, né? O mundo quântico é uma plataforma, né, de conhecimento com profissionais maravilhosos que vão trazer para você que está acompanhando os nossos episódios essa sensação de que tudo está mudando, é fato. Acho que não tem mais, não vai ter como. Vai ter um episódio que a gente vai falar que as coisas estão no lugar. Muito pelo contrário, também já se acostuma. Aqui tudo está mudando. Mas o que é legal como um espaço, uma plataforma? Você tem que entender que você pode usar esse espaço, essa conversa e procurar esses profissionais para encontrar, né, ferramentas para te ajudar nesse processo de transformação. Mônica, vai ter outros momentos para a gente conversar mais. Ai, que delícia. Fale do seu trabalho, como é que as pessoas podem te procurar. Bom, eu acho que o caminho hoje mais fácil é no Instagram, né? Sim. É @Mônica Brandão Astrologia. Bem fácil. Mônica Brandão Astrologia. Objetivo. É só exatamente, entra lá, me chama no direct, ou pode ver curtir minhas postagens, né? Eu nem faço tanta postagem, porque mais falta de tempo mesmo. Mas tô sempre postando alguma história, alguma coisa. Mapa astral é a grande ferramenta. Todo mundo precisa fazer. Porque é um momento onde você vai despertar para si mesmo. E é isso que a gente precisa para caminhar, né? Porque isso, a influência, a única pessoa que vai influenciar e que vai interferir na sua vida é você. Mas para isso você tem que ter um autoconhecimento. E aí eu sempre indico, depois do mapa, depois segue nesse autoconhecimento, ou estudando astrologia, fazendo uma terapia, sabe? É muito importante você não perder esse contato consigo mesmo, né? Então, e o único jeito é isso, a gente sabendo, a
Aí a gente começa a perceber no nosso dia a dia quando aquela característica está acontecendo, quando outra não. E também, aproveitando o início do ano, que muita gente faz as previsões, o mapa de previsões 2025, que é exatamente saber o trânsito desses planetas para a gente ver em que área das nossas vidas cada um está movimentando, está ativando. Então, não adianta a gente ficar pensando em concentrar a nossa vida focar em outras áreas, se é aquelas que estão sendo ativadas. Então, é isso, vai te estimular, te orientar, direcionar aonde você deve focar, né, em que áreas da sua vida. E é uma delícia, é muito bom e importante. E o melhor de trabalhar com astrologia é quando eu termino um mapa ou um mapa de previsões, é ver o insight da pessoa, esse despertar. A pessoa, quando a pessoa faz isso, para mim, missão cumprida, né? Isso é tudo o de bom. Então é isso, compartilhar o meu conhecimento, oferecendo ajuda, né? E ajudando nessa questão de dar ferramentas para a pessoa dirigir melhor a sua própria vida. Parabéns. Façam um mapa com ela e depois vem fazer a limpeza comigo. Aí a gente equilibra. Lu, e você que tá aí já com o microfone postado, fala como que as pessoas conversam com o Luciana Marques para fazer o trabalho de terapia WhatsApp, quântica? pode entrar em contato comigo. Quais são os atendimentos que você faz, Lu? Os atendimentos são da mesa quântica coletiva, que é uma vez por mês que eu sempre abro, ou a individual para tratar temas específicos, né, só seu, né, que a coletiva já é um grupo de pessoas. E aí tem as pranchas e os gráficos radiônicos e a acupuntura vibracional, que é a acupuntura sem agulha à distância. Para quem tem medo de agulha, é uma boa pedida. Bom, então no mundo quântico, né, vai parando por aqui esse episódio 2. A gente tá aqui, se deixar a gente vai terminar, vai continuar falando, né, não tem o que fazer, nós vamos dispensar a produção que tá cansada, aguentando esse movimento aqui conosco, mas está aqui, né, apoiando. Gente, para você que está nos acompanhando, siga-nos, né, o No Mundo Quântico, ele também está com o canal do YouTube aberto. A gente está tendo uma dificuldade porque a primeira ideia era subir no formato ao vivo, né? Mas como a gente ainda não está com o número de seguidores, então é muito legal falando isso no episódio 2, para dizer assim, olha, colabora, vem, chama, compartilha, né? Convida a gente para estar seguindo a gente. Mesmo você que é parente, né, amiga, compartilha. Compartilha. Aquela coisa do sininho, né? Coloca para seguir a gente, ativa o sininho. E outra coisa também, se tudo isso que a gente está aqui falando tem a ver com você, está se vendo nessa questão, projeta ideias que você teve e você tem dúvidas, usa aqui o espaço da conversa dos comentários, traz pra gente, vamos conversar. Como é para você astrologia? Como é para você falar sobre terapia quântica? Como o teu mundo está? Como você está se vendo nesse momento? A gente está vendo um 2025 aí já nos chamando para tantas transformações. Então é isso aí. Meninas, Mônica, beijo grande, obrigada. Gratidão, Mônica. Foi um prazer imenso. Adorei o seu espaço, fantástico. A Heloísa, eu sou sua fã. Obrigada. Você, assim, merece todo esse sucesso que você tem. Você é uma pessoa que correu atrás e corre. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida, né? Com o que a gente sente, que vem de dentro, que é a nossa vocação, que é o que a gente deseja. É isso, e eu sou super feliz de ver o resultado. Muito obrigada, parabéns. Mônica, gratidão. Gratidão, mais uma vez, gratidão. Minha também. Lu, até a próxima. Até a próxima. Episódio 2 aí. Realmente, né? Ela é uma fogo, dá vontade de apertar. Total. Lu, episódio 3, vamos estar pensando aí em tarô? Vamos já fazer aqui um spoiler? Vamos. As pessoas aguardarem. Daqui a pouco também vamos trazer um pouco mais dessa magia que é o tarô. Vamos trazer um pouquinho. Aí. Mônica já abriu o ciclo com as previsões. E agora a gente traz isso aí. Gente, no mundo quântico, para você aí, ó. Beijo grande. Também vem aí conhecer o trabalho meu, Heloísa Pedrosa, teu programa de TV, na TV Tati, aos domingos, 13 horas, Ribeirão Preto. Eu não estou em Ribeirão. Assiste no canal do YouTube, tá lá Heloísa Pedrosa. Também te convido para conhecer mais de perto esse trabalho que é meu e é feito para você. No Mundo Quântico vai ficando por aqui esse episódio 2 que eu conto com você. Não só para fazer comentários, para deixar seu like, mas também para compartilhar. Combinado? Meninas? Beijo. Beijo.
Beijo, gente.